A pornografia não nasceu com a internet. Ela nasceu no Éden. E só quem entende isso consegue enxergar a profundidade dessa guerra espiritual. Quando Adão e Eva abriram os olhos depois do pecado, a primeira coisa que mudou não foi o jardim, e sim o olhar. A Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus, mas esse perceber não é informação, é impacto. Pela primeira vez, o corpo do outro foi visto com surpresa, consciência e uma estranha mistura de desejo e exposição. O que antes era natural, santo e leve. Naquele instante, antes de existir imagem, tela ou fantasia, o mecanismo da pornografia já tinha sido ativado. O coração distorceu o olhar, e o olhar passou a consumir aquilo que deveria honrar. E talvez você pense, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a pornografia destrói muito mais do que quem cai nela. Destrói casamentos, adoece os jovens, escraviza maridos, machuca esposas e corrói a família inteira pela perda da confiança. E é aqui que muita gente erra. Alguns acham que entendem o perigo da pornografia, mas preste atenção. O verdadeiro veneno dela não está no hábito, está na maldição que ela ativa. Não apenas sobre quem pratica, mas sobre quem está ao redor e escolhe ignorar. Neste vídeo, nós vamos revelar as 6 maldições espirituais ligadas à pornografia. Maldições descritas nas Escrituras, mas ignoradas por quase todo mundo. E a última delas, a 6ª maldição, é a mais devastadora, porque toca exatamente no que Deus estabeleceu no 6º dia da criação. A identidade, o valor e a imagem de Deus dentro do homem. E se isso já está abrindo seus olhos, prepare-se. O que vem agora é ainda mais profundo. Antes de entendermos as maldições da pornografia, precisamos entender a porta pela qual elas entram. E, biblicamente, essa porta tem um nome: o olhar. Jesus disse, em Mateus 6:22, que a lâmpada do corpo são os olhos. Ou seja, o olhar é o ponto de entrada de toda luz e também de toda a escuridão. Os olhos são mais do que órgãos. Eles são portais. E quando o olhar se corrompe, o coração adoece. Quando o olhar se desvia, a alma perde a direção. E quando o olhar se alimenta do que é impuro, a consciência começa a perder sensibilidade espiritual. É por isso que a Bíblia trata o desejo visual com tanta seriedade. Em Mateus 5:28, Jesus não diz que o pecado é apenas quando um ato é consumado fisicamente. Ele diz: quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Perceba algo profundo aqui. Antes do pecado acontecer no corpo, ele já aconteceu na mente. E antes de acontecer na mente, ele começou pelo olhar. O olhar é o gatilho. O coração é o campo. E a pornografia, quando entra, age como a semente do adultério ou da fornicação. E quando essa semente entra, ela não afeta apenas a imaginação. Ela afeta o espírito. A pornografia não é só um estímulo visual. Ela é um sistema espiritual que abre portas para demônios entrarem e começarem a agir na vida de quem deu legalidade. E eu vou apresentar essas provas no decorrer dessa mensagem, porque antes precisamos falar de um ciclo que une o olhar que se perde, a imaginação que contamina e a consciência que, não tendo escolha, acaba se enfraquecendo. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir algo muito importante, mas apenas se fizer sentido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer isso agora. Não como um gesto automático, mas como um ato espiritual. Aqui, cada vídeo é preparado para abrir seus olhos, fortalecer sua fé e restaurar áreas da sua vida que o inimigo tentou ferir. Então, se essa mensagem está falando com você, clique em inscrever-se e deixe seu like. Isso não é sobre número, é sobre caminhada. E eu quero caminhar com você. Agora que estamos caminhando juntos, vamos ao ponto mais profundo dessa mensagem. Neurocientificamente, cada imagem vista libera dopamina no cérebro. E quanto mais dopamina artificial o cérebro recebe, menos sensível ele fica ao prazer natural. Mas espiritualmente, o mecanismo é ainda mais grave. Em Efésios 4:18 está escrito:
O homem que entrega seus sentidos ao pecado se torna obscurecido no entendimento e insensível. Ou seja, no começo dessa prática imoral, ninguém imagina que o prazer barato se tornará um ciclo vicioso. Ele assiste para se satisfazer e se satisfaz por assistir. E a frequência dessa satisfação artificial aumenta dia após dia. Mas a pessoa não percebe que está se tornando alguém imoral. Essa perda de sensibilidade não acontece de uma vez. Acontece em camadas. Cada queda tira um pouco da sensibilidade. Cada vídeo consome um pouco da inocência. Cada fantasia corrompe um pouco da identidade. Até que um dia, a pessoa percebe que já não sente mais o que sentia quando estava na presença de Deus. Não ora como orava antes e não busca como costumava buscar. E então ela acha que Deus se afastou. Quando, na verdade, foi ela quem foi se anestesiando com a pornografia e se afastando de Deus. Esse é o cenário espiritual por trás da pornografia. Um inimigo que não precisa destruir de uma vez. Ele destrói aos poucos e começa sempre pelo olhar. Se isso faz sentido para você, eu te pergunto, você conhece algum caso assim? Escreva nos comentários e me ajude a abrir os olhos de pessoas que precisam saber disso o quanto antes. Mas continue comigo, porque agora vamos entrar nas primeiras maldições causadas por essas práticas e você vai perceber que o que parecia apenas um hábito é muito mais profundo do que você imaginava. Agora que o terreno espiritual foi revelado, precisamos entrar naquilo que a Bíblia descreve como as consequências profundas desse desvio do olhar. E nós começaremos com aquilo que parece simples, mas é a raiz de tudo. A primeira maldição é a mais sutil, a mais silenciosa e a mais rápida de entrar. Ela não precisa de prática constante, não precisa de vício, não precisa de hábito, só precisa de um único olhar desviado, porque a primeira maldição não entra pelos atos, ela entra pela direção do olhar. Jesus disse, a lâmpada do corpo são os olhos. E isso significa que tudo começa aqui, na forma como vemos. E Satanás sabe disso. Por isso, a pornografia não começa com nudez, começa com distorção. A maldição da distorção do olhar é quando o que você vê deixa de ser pessoa e se torna um produto. Você deixa de reconhecer alguém como sendo a imagem de Deus e a transforma em objeto de consumo das suas imaginações pecaminosas. O impacto espiritual dessa maldição é devastador, porque ela mexe com aquilo que Deus criou como santo, o corpo como templo de Deus e casa do Espírito. O diabo nunca quis apenas mostrar imagens pornográficas. Sua intenção sempre foi reprogramar o olhar humano, para transformar o homem em um escravo de prazeres. E quando ele consegue, tudo se distorce. A forma de ver o corpo, a forma de ver o casamento, a forma de ver o sexo, a forma de ver o próximo e até a forma como você vê a si mesmo. A pornografia altera o filtro espiritual. O que antes era sagrado passa a ser substituível. E um homem ou uma mulher que se sujeita a isso acaba seguindo os passos de Sansão, perdendo a visão e terminando a vida de forma solitária e vazia. A forma de ver o corpo, a forma de ver o casamento, a forma de ver o sexo, a forma de ver o próximo e até a forma como você vê a si mesmo. A pornografia altera o filtro espiritual. O que antes era sagrado passa a ser substituível. E um homem ou uma mulher que se sujeita a isso acaba seguindo os passos de Sansão, perdendo a visão e terminando a vida de forma solitária e vazia. Por isso Jesus não disse, não adulterem. Ele disse, não olhem para ninguém com intenção impura. E isso também se aplica para olhares comprometidos através da tela de um smartphone. Porque ele sabia que a queda começa no olhar e não no corpo. Quantos maridos ou esposas traíram seu cônjuge através de ciladas que começaram com uma simples olhadinha no perfil de alguém nas redes sociais? Tenho certeza de que você conhece um caso assim. A maldição da distorção do olhar é o primeiro golpe contra a identidade.
E é por isso que tantos homens e mulheres não conseguem explicar por que a mente deles parece sempre faminta por pornografia. Porque tudo parece insatisfatório, porque o prazer se esvazia rápido, porque o real não compete com o imaginado. E a resposta é simples: quem vive assim está praticamente cego. E talvez você pense, mas eu não sou viciado, eu não vivo nesse mundo. O problema é que a distorção do olhar atinge até quem não consome pornografia, porque a sensualização da cultura, a exposição constante e os padrões irreais, tudo isso alimenta a mesma ferida. É uma maldição que age sobre a sociedade inteira, mas ainda existe um segundo nível dessa destruição, e ele é ainda mais profundo. A pornografia não destrói só quem vê, ela destrói quem convive, destrói quem ama, destrói quem descobre que está sendo trocado por um vídeo ou uma foto de um perfil qualquer. A Bíblia mostra que, logo após o primeiro pecado, Adão e Eva se esconderam. Eles não apenas sentiram vergonha, eles se isolaram. E esse isolamento, essa ocultação, essa divisão, é exatamente o que a pornografia faz hoje. A maldição da vergonha silenciosa é um tipo de destruição que não aparece nas estatísticas. Aparece na alma das pessoas. Esposas que se sentem trocadas, maridos que se sentem fracos, jovens que se sentem sujos, filhos que se sentem confusos, namorados que perdem confiança, casais que perdem intimidade, líderes que perdem autoridade e até pastores que perdem sua sensibilidade espiritual, simplesmente por minutos de cobiça com os olhos. E é também por isso que tantos casamentos terminam mesmo sem adultério físico. Porque a pornografia constrói uma divisão invisível entre marido e esposa. O cônjuge finge que não sabe, finge que nunca percebeu nada. Mas paciência tem limites, e uma hora a bomba estoura. O convívio se torna insuportável. E aqui preciso ser direto com você. Se alguma dessas feridas tocou sua história, continue comigo, porque a partir daqui entramos em níveis ainda mais profundos, níveis que destroem não apenas casamentos, mas gerações inteiras. E agora que você entende a distorção do olhar e o peso da vergonha silenciosa, podemos avançar para maldições ainda mais devastadoras. O que vem agora é sério, pois entraremos naquilo que eu chamo de maldições de deformação. Impactos que mudam quem a pessoa se torna, não apenas o que ela faz. E a primeira delas é brutal. A pornografia nunca pretendeu satisfazer ninguém. Ela existe para esvaziar, humilhar, viciar e para deformar sua experiência real com alguém do outro sexo. Alguém que consome conteúdos desse tipo também comete outra prática, a masturbação. Os níveis de dopamina no cérebro durante essa prática são elevadíssimos, causando vício e dependência. Sendo assim, se antes o problema era apenas o vício da pornografia, agora o problema duplicou. E para quem é espiritual isso fica ainda mais claro, porque o que Jesus disse é verdade. O demônio que encontra a casa vazia traz consigo mais 7 demônios, e o estado daquela alma se torna degradante. No livro de Provérbios está descrito um tipo de destruição exatamente assim, uma força que suga, consome, exige e nunca tem o bastante. A Bíblia diz sobre a alma entregue ao desejo, ela abre a boca como a sepultura e nunca se satisfaz. A pornografia faz exatamente isso. Ela implanta na mente uma fome que nada no mundo real consegue saciar. Esse é um dos efeitos mais ignorados e um dos mais perigosos, porque a insaciabilidade não é apenas vício, não é apenas um hábito, é um condicionamento espiritual. Quanto mais a pessoa vê, menos ela sente nascer. Quanto menos sente, mais precisa ver. Quanto mais precisa, mais se afasta do real. E aqui está a pior parte. A pornografia sempre leva a pessoa a desejar aquilo que ela não deveria desejar. Ela reprograma o gosto da alma. E quando o desejo é reprogramado, a pessoa não pede mais para ser livre. Ela começa a pedir por mais daquilo que a destrói. Essa é a essência da insaciabilidade. Um tipo de fome espiritual que transforma o prazer em prisão. E se essa maldição já é devastadora,
A que vem agora é ainda mais profunda, porque não atinge apenas o desejo, mas sim a realidade espiritual ao redor da pessoa. E se essa maldição já é devastadora, a que vem agora é ainda mais profunda, porque não atinge apenas o desejo, mas sim a realidade espiritual ao redor da pessoa. A pornografia não é apenas um problema humano, ela é uma porta espiritual. E quem vive com essa porta aberta, vive cercado por batalhas que não entende, ataques que não sabe explicar e pesos que não consegue identificar. A Bíblia é clara: quem se entrega a algo, torna-se servo disso. E quando se torna servo, se torna porta. A pornografia abre uma brecha no espírito, uma brecha que permite opressão, confusão mental, perturbação emocional, instabilidade espiritual e ataques que a pessoa nem consegue associar à causa real. A opressão espiritual ligada à pornografia se manifesta de várias formas: pesadelos recorrentes e perturbação noturna, sensação constante de acusação, desconexão da presença de Deus, dificuldade extrema de orar, culpa que não sai nem com arrependimento, irritabilidade sem motivo real, apatia espiritual, sensação de estar sendo observado, secura emocional e espiritual, queda repentina na fé, nos hábitos e na alegria. Isso não é psicológico, não é coincidência, é opressão. O mundo espiritual é legalista, e quando uma porta é aberta, ela não se fecha sozinha. Quando uma brecha é deixada, algo passa por ela, e quando algo passa, ele cobra moradia. Por isso tantas pessoas dizem: depois que comecei nisso, nunca mais fui o mesmo. Eu sinto como se estivesse sendo drenado. Parece que carrego um peso que não consigo explicar. A pornografia não deixa apenas um rastro de culpa. Ela deixa um rastro espiritual. E aqui preciso dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido. A opressão espiritual da pornografia não recai apenas sobre quem assiste. Ela recai sobre a casa, sobre o ambiente, sobre o casamento, sobre os filhos e sobre a atmosfera espiritual do lar. Porque o pecado sexual, ao contrário de outros pecados, não afeta apenas o corpo. Ele afeta o templo, e quando o templo é afetado, tudo ao redor dele sente o impacto. Por isso tantos lares vivem em guerra invisível, discussões constantes, secura espiritual, desentendimentos sem causa real, ambientes pesados e a sensação de desordem permanente. Isso é opressão, e ela é alimentada cada vez que a porta é aberta. Se você está ouvindo isso e algo dentro de você está fazendo sentido, escreva nos comentários: estamos em guerra contra o mal. Mas continue comigo, porque agora que você compreendeu a deformação do desejo e a opressão espiritual, estamos prontos para entrar em revelações de maldições que a Bíblia descreve. Maldições ainda mais profundas. Maldições que tocam as emoções, os relacionamentos e o futuro espiritual da pessoa que pratica. A pornografia ensina o cérebro a separar prazer de presença, a dissociar desejo de relação e a vincular excitação apenas ao estímulo artificial e nunca mais ao encontro real. Ela cria um curto-circuito afetivo. O que isso significa? Significa que o cérebro passa a funcionar assim: presença real, baixa excitação, fantasia artificial, excitação alta, pessoas reais, pouco interesse, imagens fictícias, desejo intenso, vínculo emocional, esforço, prazer ilusório, facilidade. Isso cria uma fratura no coração, uma ruptura invisível, um afastamento que a maioria dos casais não consegue nomear. E é por isso que milhares de esposas se perguntam: por que ele não me deseja mais? Por que ele está presente, mas distante? Por que parece que estou casada com alguém que não me vê? E muitos maridos também se perguntam: por que eu não sinto o que sentia, o que aconteceu comigo? Por que eu preciso de algo que me esvazia? Essa dissociação afetiva é uma maldição porque rouba aquilo que Deus criou para ser santo. A conexão entre o desejo e a aliança. O prazer foi criado para florescer dentro do vínculo, mas a pornografia separa o prazer do vínculo e mata os dois.
E quando isso acontece, marido e esposa deixam de ser um, pais e filhos perdem referência, a família deixa de ser refúgio e se torna campo de desgaste. Um lar onde a pornografia entrou, pouco a pouco se torna um lar onde o amor evapora. E o pior é que muitas vezes ninguém entende o porquê. Mas essa maldição não afeta apenas casamentos. Ela atinge até mesmo quem é solteiro. Ela cria pessoas incapazes de construir vínculos profundos, incapazes de se entregar, incapazes de esperar, incapazes de amar de forma madura. O coração se torna superficial, o olhar se torna seletivo e a alma se torna inquieta. A dissociação afetiva é uma das maldições mais cruéis porque destrói aquilo que a pornografia jamais poderá oferecer: intimidade. E é justamente essa destruição afetiva que abre espaço para a maldição mais profunda de todas. A maldição ligada à identidade, ao propósito e ao chamado espiritual do homem. Mas antes de revelar a sexta maldição, precisamos abrir uma porta que quase ninguém percebe. A sexta maldição não é sobre comportamento, não é sobre relacionamento, não é sobre culpa. Ela é sobre propósito. Para entender essa última maldição, precisamos voltar ao início, não ao Éden depois da queda, mas ao Éden antes dela. No sexto dia da criação, Deus criou o homem. E diferentemente de tudo o que havia sido criado antes, ele não apenas disse haja, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi o ápice da obra divina, o momento em que Deus colocou no ser humano algo que ele não colocou em nenhum outro ser: consciência, propósito, domínio, espiritualidade, identidade e valor eterno. O homem não foi criado para ser dominado, foi criado para dominar. Não foi criado para ser escravo, foi criado para ser imagem. Não foi criado para ser consumido, foi criado para refletir o próprio Deus. Por isso, quando falamos da sexta maldição, não estamos falando de sintomas, estamos falando de ataque estratégico. A sexta maldição, aquela que quase ninguém enxerga, é justamente a maldição que tenta apagar, distorcer e destruir aquilo que Deus estabeleceu no sexto dia. Esse é o momento decisivo. É aqui que muitos caem. É aqui que muitos desistem. É aqui que muitos não entendem porque a luta é tão grande. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu estou assistindo até o fim e creio na palavra de Deus. Eu preciso que você fique comigo até o final, porque a maldição que vamos revelar na próxima parte pode explicar anos da sua vida, décadas de lutas e também segredos da sua alma que você nunca conseguiu entender. Prepare-se, porque a próxima parte vai abrir seus olhos como poucas coisas abriram. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem: a maldição que não age no corpo, nem apenas na alma, mas naquilo que Deus definiu sobre o homem no próprio sexto dia da criação. A pornografia tenta desfigurar a imagem de Deus dentro da pessoa, substituindo propósito por instinto, identidade por vergonha, domínio por escravidão, presença por vazio, dignidade por culpa e semelhança divina por distorção interior. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Diferente de todas as criaturas criadas na terra, o homem foi colocado como cabeça e não como cauda. Deus exaltou sublimemente o homem quando o criou, colocando o homem como sua própria imagem, entregando-lhe poder e autoridade. Porém, Satanás não ficou satisfeito e traçou um plano. O objetivo principal era rebaixar a humanidade à escravidão, e a única forma de fazer isso seria através dos olhos. Satanás abriu os olhos de Adão e Eva para o pecado, e ele também tentou fazer isso com Jesus, mostrando todos os reinos da terra e suas riquezas.
tentando fazer com que o Filho de Deus tivesse seus olhos abertos para a cobiça profana. Satanás agiu assim com Adão e Eva, com Davi, com Salomão, e continua agindo assim nos dias de hoje. E a maneira mais fácil que ele encontrou neste século para corromper o homem é através da culpa da pornografia. Ela não apenas prende o corpo em hábitos, ela prende a alma em narrativas. A narrativa do inimigo é sempre a mesma. Você não é mais digno, você não é mais imagem, você não é mais capaz. Você é sujo demais para ser restaurado. Você já estragou tudo. Essa narrativa não nasceu com o pecado moderno. Ela nasceu com a serpente. Em Gênesis 3, depois da queda, Adão diz a Deus: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. Medo, vergonha, distância, autocondenação. A pornografia repete a cena do Éden todos os dias. Ela faz o homem se esconder, faz a mulher se afastar, faz o jovem acreditar que já perdeu tudo, faz o coração se calar diante de Deus, faz a consciência acreditar numa mentira. Eu já não mereço mais a presença do Senhor. E é aí que essa maldição se torna devastadora, porque ela tenta colocar um rótulo espiritual onde Deus colocou um propósito eterno. A pornografia não destrói apenas a pureza, ela destrói a visão de si mesmo. E quem perde a visão de si, perde a visão de Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque a pessoa começa a enxergar a si mesma apenas pela lente da culpa. Ela altera 3 pilares fundamentais: a identidade. A pessoa deixa de se enxergar como filho e passa a se enxergar como prisioneiro. O valor. A pessoa começa a acreditar que o erro define seu destino. A imagem espiritual. A pessoa deixa de refletir a glória e passa a refletir a queda. Mas aqui está o segredo que muitos não sabem. A pornografia não tem poder para apagar a imagem de Deus. Ela apenas tenta cobrir essa imagem com culpa, distorção e vergonha. A imagem permanece, mas fica obscurecida. É como um espelho sujo. O reflexo não some, ele apenas fica difícil de ver. E é por isso que Jesus veio, não apenas para perdoar pecados, mas para restaurar a imagem. No 6º dia da criação, Deus fez o homem. E no 6º dia da condenação, Pilatos apresentou Jesus ao povo dizendo: eis o homem. Portanto, toda a condenação que o homem recebeu após a queda foi executada em Cristo naquela cruz. Não importa o quanto alguém caiu, não importa há quantos anos luta, não importa quantas vezes tentou sair, não importa quantas vezes voltou atrás. A verdade espiritual permanece. A imagem de Deus dentro do homem não foi destruída. Ela foi ferida, foi obscurecida, foi encoberta, mas continua lá. E quando alguém decide trazer tudo à luz, confessando e buscando se submeter ao processo de restauração, não só a pureza volta, mas a identidade retorna. E é aqui que muitos precisam ouvir. A pornografia não tem a última palavra sobre você. O pecado não tem a última palavra sobre você. A queda não tem a última palavra sobre você. A última palavra pertence àquele que disse: eu faço novas todas as coisas. A restauração não começa quando você vence tudo. Ela começa quando você se rende. Ela começa quando você para de lutar sozinho, quando para de se esconder, quando para de fingir, quando para de se condenar, quando para de acreditar nas narrativas da serpente. A restauração começa quando você diz: Deus, devolve o meu olhar, devolve a minha sensibilidade, devolve a minha identidade, e Ele devolverá. Se essa mensagem falou com você, se alguma dessas maldições encontrou eco dentro da sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus pensamentos, então eu te peço 2 coisas. Primeira, escreva nos comentários: Senhor, restaura a tua imagem em mim. Essa simples frase pode ser a primeira fresta de luz, o primeiro passo de cura, a primeira decisão de liberdade. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, não porque é uma aula, não porque é um estudo, mas porque é uma guerra espiritual. E muita gente está perdendo essa batalha sozinho.
E se você quer continuar crescendo em discernimento, profundidade e entendimento bíblico, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é feito para abrir seus olhos e fortalecer sua fé.